obrigado a todos pelo convite. Prazer falar com a Amapá. Eu tive, infelizmente, muito poucas vezes no Amapá. E a segunda vez foi numa situação esquisita. Eu estava num palanque com o Davi Alcolumbre. Então, acho que eu não posso dizer exatamente que a minha última lembrança foi muito boa, mas a primeira foi muito boa. Eu adoro Amapá, adoro Macapá. Enfim, muito legal estar aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu só queria, antes de começar, recapitular uma coisa aqui que a Lilian falou, que eu acho que é super importante para todo mundo que está aqui hoje, para todo mundo que quer entender mais, né? Eu não sei nem se existe essa distinção de jornalismo ambiental, jornalismo científico, jornalismo econômico, né? Acho que tem pessoas que têm fontes e conhecimento ou tara, né? Porque jornalista é tudo tarado, né? Senão a gente não era jornalista, a gente ia fazer alguma outra coisa da vida. Mas taras específicas por coisas específicas, né? A minha tara é mudança do clima, a da Daniela Viana, que está aqui com a gente também. Enfim, mas o que a Lilian falou, que é super importante, para os jornalistas que querem cobrir pautas de meio ambiente, tem uma coisa que ela diz assim, envolve mesmo uma certa militância. Eu acho que se um dia eu fosse escrever um livro sobre jornalismo e meio ambiente, o título seria Uma Certa Militância. Eu tenho vários colegas, eu já fui acusado disso, eu tenho vários colegas que trabalham com meio ambiente, trabalham com mudanças climáticas, que foram, durante toda a sua carreira, acusados disso. Um dos melhores jornalistas do Brasil, que é o André Trigueiro, que tem também a infelicidade de ser um tarado por essa área ambiental, ele vira e mexe é chamado de militante. Aliás, ele era chamado de militante dia sim, dia também, pelo ministro do Meio Ambiente do Brasil, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de uma certa militância é real e é uma necessidade, porque, como a Lilian também falou, a gente trabalha com direitos difusos. Quem cobre meio ambiente trabalha com direitos difusos, que são, na verdade, direitos humanos, né? O meio ambiente, e aí vocês vão me perdoar aqui o exagero, ele é a última fronteira dos direitos humanos, porque é um lugar onde todas essas coisas se conectam. E a gente fica pensando assim, porra, o cara que cobra direitos humanos no jornal, ele ganha prêmio. E o cara que cobre meio ambiente no jornal, ele ganha o selinho de militante. Então, essa acho que uma má notícia, é algo com que vocês vão ter que conviver e algo que vocês vão ter que aprender a contornar, porque não a contornar o ser mais ou menos militante, porque tudo que envolve direitos humanos traz a necessidade de uma militância. Ninguém precisa abandonar o método jornalístico para ser militante em favor de direitos difusos e coletivos. O método jornalístico se aplica perfeitamente bem a essas coisas, e a prova é que, né, os nossos colegas que cobrem direitos humanos e violência policial usam o método jornalístico. Eles não são acusados de pô, mas você não quis ver o lado do PM que matou não sei quantos em Paraisópolis, caramba. Eles não sofrem esse tipo de acusação. Né? E a gente sempre está, poxa, mas não tem aí dois lados nessa questão de mudança climática, mas e o pessoal, os cientistas que acham que essa coisa de mudança climática é uma fraude? O leitor precisa ter o direito de ser exposto a essa visão do mundo, mesmo que para saber que ela está equivocada. Isso eu ouvi do dono de um dos maiores jornais do Brasil, há pouco mais de uma década.
Então, isso é uma coisa que ainda está muito presente nas redações, muito presente nos grandes veículos. Acho que, como pauta nova, e nem é tão nova assim, né? Acho que meio ambiente é uma coisa consolidada na cobertura jornalística no Brasil, pelo menos desde o final da década de 80, muito fortemente a partir de 1992, mas é uma área em que os veículos ainda têm uma certa dificuldade de compreender como um tema de direitos humanos e também como um tema de ciência, que, portanto, sempre tem dois lados, só que, infelizmente, um desses lados está certo e um desses lados está errado, porque ciência é assim. Independente de você gostar ou não, existe um lado certo e um lado errado. Enfim. Mas, feita essa introdução, que já me levou 6 minutos, eu jurei aqui que eu não ia falar meia hora, eu queria falar um pouco acho que mais de jornalismo e mudanças climáticas do que de fake news, embora fake news evidentemente façam parte dessa, né, seja uma coisa que sempre acompanha a pauta climática, eu vou explicar por quê. Mas existe uma boa notícia, né? Eu acho que a mensagem que eu queria dar para todo mundo que está se aventurando nessa perversão que cobrir mudanças climáticas, eu queria dizer que existe uma boa notícia, é que essa pauta ela colou nos meios de comunicação, e eu acho que esse assunto não vai embora nunca mais dos meios de comunicação. Mudança climática veio para ficar, independente do que aconteça no fim desse ano na Conferência de Glasgow. A gente tem uma transição energética começando a acontecer no mundo. Eu acho que ela não vai acontecer a tempo de evitar efeitos muito graves da mudança do clima, mas ela está contratada, ela está encomendada, isso vai acontecer e vai demandar gente preparada para cobrir isso sob vários ângulos, inclusive o ângulo econômico. Esse assunto, evidentemente, envolve, no caso de países como o Brasil, uso da terra. O Brasil tem 45% das suas emissões apenas em desmatamento. A maior parte disso é desmatamento na Amazônia. Tem outros 20 e tantos por cento, quase 30%, que derivam de atividade agropecuária, principalmente emissões de rebanho bovino. Portanto, essa coisa aí de floresta, proteção de floresta, plantio de floresta, quem ganha, quem perde com isso, quais são as comunidades que são prejudicadas pelo desmatamento, mas quais são as comunidades e modos de vida e setores que podem ser prejudicados por talvez uma forte expansão desses meios de mitigação de mudança do clima, né, de redução de emissões em áreas como a Amazônia e o Cerrado do Brasil. Isso tudo vai dar muita notícia. E para não falar das discussões de política nacional e política internacional, como é que isso vai rebater em Brasília, né, depois que o atual governo passar, o próximo presidente vai se defrontar com esse assunto, é inevitável, ele tem um encontro marcado com a mudança do clima, quer ele queira, quer não, e quem quer que venha a assumir a presidência da República em 2023. Enfim, se não tiver golpe e tal, todas essas coisas. Mas, enfim, o que eu acho que eu quero dizer é que as redações vão exigir, e aí, quando eu digo redações, eu não estou falando só do grande jornal, da grande TV nacional, ou do jornal regional, ou da TV regional. Né? A Lilian falou muito bem aqui da quantidade de veículos independentes que têm surgido. Vários deles têm feito trabalhos excelentes nessa agenda de mudança do clima. Vários deles que surgiram com uma pegada
de cobertura de direitos humanos, né, como é o caso da Agência Pública, de Jornalismo Cidadão, tem feito eu não digo que é uma migração, mas eles ampliaram o leque deles para incluir meio ambiente e clima de um jeito muito forte, fazem um trabalho muito bom. Então, é aquela coisa, né? O jornalista ele ficou sem emprego, então ele começou a inventar emprego para ele mesmo. Então, eu acho que essa coisa da mídia independente, né, aproveitando que o modelo de negócios da imprensa se esgotou e a grande imprensa também não sabe para onde ir, está todo mundo meio assim em pé de igualdade sobre modelo de negócios e quem chegar primeiro no modelo de negócios que consiga unir independência, rentabilidade e proteção ao valor máximo do jornalismo, que é a defesa do interesse público, quem descobrir isso está feito e não está escrito em lugar nenhum que vai ser só a Folha de São Paulo, que vai ser só a Editora Abril, coitada, que faliu, né? Ou a TV Globo, né? Existe muito espaço para novas abordagens, novas mídias, novas maneiras de fazer jornalismo. E a Lilian também falou aqui de como a Amazônia hoje está trazendo recursos para esse tipo de cobertura. Eu posso testemunhar, porque eu sou um cofinanciador da Amazônia Real hoje. A gente tem um projeto com eles de grandes reportagens sobre questões diversas na Amazônia. A primeira da série saiu agora há pouco, que foi o Ouro de Sangue Yanomami, que a Elaíse e a Kátia Brasil pilotaram, uma super equipe fazendo um super trabalho de investigação, descobriram que estavam trocando ouro por vacina, né, garimpeiros trocando ouro por vacina em Roraima. Então, assim, tem muita história e precisa de gente para contar. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que são duas más notícias, na verdade. Primeiro, né, uma deriva da outra. A mudança do clima é um tema que tem um código próprio. E esse código próprio é a ciência climática. E ela não é nem democrática, nem simples de entender. A ciência climática é uma atividade feita por e para homens brancos de meia idade. Eu estou caricaturando aqui um pouco, mas é mais ou menos como isso acontece, né? A ciência ela já é um corpo de conhecimento que fala uma língua própria, que tem uma maneira muito própria, né, muito eficiente também, de fazer e responder perguntas sobre o mundo, mas a ciência do clima ela é algo que começa no mundo anglo-saxão, e ela até hoje é ainda bastante anglo-saxã. E esse vício de origem da ciência do clima transformou toda a conversa sobre mudança climática na sociedade e na imprensa numa coisa muito branca, anglo-saxã e falante de inglês. E aí tivemos a evidência disso, o relatório que saiu essa semana do painel intergovernamental sobre mudança do clima, né, o IPCC, que é um alerta poderosíssimo, pela primeira vez quantifica o papel que os seres humanos tiveram no aquecimento observado na Terra desde a era pré-industrial até agora, mas ainda é um documento, por mais que o IPCC tenha feito nos últimos anos um tremendo esforço de comunicação para facilitar a mensagem, porque isso já foi estudado desde que o IPCC começou a fazer esses relatórios periódicos, os sumários para tomadores de decisão, que deveriam ser as peças mais facilmente compreensíveis dos relatórios do IPCC, eles foram ficando mais e mais ilegíveis ao longo do tempo. E esse último relatório é uma exceção,
porque, do ponto de vista da linguagem e do tratamento que ele dá à linguagem científica, ele é até bastante palatável, mas ainda é um negócio escrito em inglês, ainda é um negócio que, para entender, você precisa de algum conhecimento de estatística para saber o que é muito provavelmente, o que é provavelmente, o que é extremamente improvável, o que é alta confiança, média confiança, baixa confiança, percentis, que eu não sei o que é direito até hoje, um dia o Delcio vai me explicar, mas, enfim, acho que o que eu quero dizer aqui é que exige algum esforço por parte do jornalista de se familiarizar com esse código. Eu tive a sorte, quando eu era um jovem jornalista, comecei a cobrir isso, não vou nem dizer há quanto tempo eu comecei, acho que a Tatiane devia estar, não sei nem se ela já sabia falar nessa época, mas eu tive a sorte de ter mentores que tiveram muita paciência comigo e que me deixaram perder o meu tempo lendo os relatórios do IPCC e jogando conversa fora com cientistas e diplomatas para me habituar a essa linguagem. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para quem começa, para quem quer, de fato, entrar nesse campo que tem possibilidades muito grandes para jornalistas, já tem e vai ter ainda mais nos próximos anos. Precisa de um tempo, tem uma curva de aprendizado e de amadurecimento. Ela nem sempre é divertida, nem sempre sem dor, mas ela vale a pena. Então, alguém falou aqui, mentoria é fundamental. Sim, mentoria é absolutamente fundamental. Acho que em tudo, né? Mas em jornalismo, principalmente. Um mentor adequado em jornalismo pode fazer a diferença entre um repórter que começa com muito pouca autoconfiança na profissão, virar o Fernando Rodrigues ou virar o cara que vai desistir da profissão em 2 meses. Mas, enfim, fecha parêntese. A notícia ruim que decorre, né, a outra notícia ruim que decorre dessa notícia ruim do código, é que o clima sempre foi uma área, né, por excelência, propensa à desinformação, por conta das dificuldades do código. Na verdade, eu arrisco dizer que né, muito antes de haver Osmar Terra, muito antes de haver Carlos Bolsonaro, havia os negacionistas do clima. Esses caras, pelo menos desde a década de 80, eles têm um manual muito bem preparado, muito cuidadosamente preparado, que consiste em tentar incutir dúvida na população sobre o fato de que as mudanças climáticas estão acontecendo. Tem uma história famosa, que eu não lembro se ganhou um Pulitzer ou se foi finalista de um Pulitzer, de um veículo independente dos Estados Unidos chamado Inside Climate News, que eles descobriram uns anos atrás que a Exxon, a multinacional do petróleo, foi uma das primeiras, quando ainda a comunidade científica começava a despertar para o fato de que os seres humanos poderiam mesmo estar aquecendo a atmosfera, né? E o termo aquecimento global aparece pela primeira vez na literatura científica em 1974. Um pouquinho depois disso, em segredo, os cientistas da Exxon fizeram uma descoberta. Como empresa de petróleo, a Exxon podia pagar os melhores cientistas, porque eles eram muito ricos. Então, em vez de ir lá gramar numa universidade, o cara ia trabalhar no departamento de pesquisa da Exxon. E os cientistas da Exxon descobriram que a queima do petróleo, o produto da Exxon, aquecia a atmosfera. E que se as pessoas continuassem queimando o produto que a Exxon vendia, a gente poderia ter mudanças climáticas graves com efeitos sérios para o planeta.
a Exxon fez o seguinte com essa descoberta: enterrou tudo e passou a financiar muito avidamente campanhas de desinformação de cientistas, pessoas que colocavam um jaleco para dizer que mas tal coisa é a radiação solar, tal coisa são os ciclos naturais do planeta. Então, e aí os jornalistas, como não estavam adequadamente equipados para entender as sutilezas dessa ciência, que naquela época era uma coisa nova, muito nova, novíssima, eles acabaram caindo na coisa fácil de, bom, precisamos dar o outro lado. E o Manual de Relações Públicas do Negacionismo do Clima, que, por sua vez, não foi inventado pelos negacionistas do clima, foi inventado em 1953 pela indústria do tabaco, para negar o vínculo entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Esse manual foi aprimorado e ultrafinanciado e produziu o negacionismo climático tal qual o conhecemos, que atrasou em pelo menos 20 anos a tomada de ações da humanidade e dos governos contra a mudança do clima. Para vocês terem uma ideia, só depois de 30 anos, agora, o painel intergovernamental sobre mudanças do clima crava que a influência humana no clima é inequívoca e a gente já pode até dizer de quanto ela foi. E é a primeira vez que eles dizem isso e nenhum governo reclama. Porque em 1995, quando eles disseram que, gente, tem uma influência discernível da humanidade no clima da Terra, o lobby do petróleo quase desmontou o IPCC e, por conta disso, quase o protocolo de Kyoto, que foi o primeiro acordo internacional sobre mudanças do clima, ele quase não acontece por conta dessa frase e da reação dos lobbies petroleiros a essa frase. A gente está num momento especialmente desgraçado, né, numa quadra muito infeliz da história, para falar de fake news e negacionismo, porque antigamente, e essa é a parte sobre a qual eu não tenho provas, mas tenho convicção, né, como diria o Deltan Dallagnol, antigamente colocar uma informação na praça custava dinheiro. Você precisava ser ou amigo do monge copista, ou amigo do rei, ou amigo do banqueiro judeu que era o dono da imprensa, que por sua vez financiava o rei, ou depois você precisava trabalhar, né, já no século XX, quando a imprensa se profissionalizou, você precisava trabalhar num veículo de comunicação ou ter acesso, de alguma forma, a um veículo de comunicação. Tempo de TV custava muito caro, linha de jornal custava muito caro, e não era qualquer porcaria que ia parar na televisão ou nos jornais, porque havia guardiões dessa informação que não eram nada mais senão os guardiões do bom dinheiro do patrão, porque você não pode jogar dinheiro fora publicando qualquer coisa que vai ser desmentida no dia seguinte, né? Então, esse é um incentivo positivo muito importante para a imprensa falar a verdade. Não é porque não é tanto porque ela está comprometida com os ideais do iluminismo, mas porque custa dinheiro falar besteira. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia, com o advento da comunicação digital e das redes sociais, qualquer pessoa bota qualquer porcaria de graça na rua. E aí ganha o freguês quem gritar mais alto. E o modelo de negócios das redes sociais, eu não sei se todo mundo aqui viu aquele filme O Dilema das Redes, quem não viu, desliga agora esse Zoom para ir assistir, porque é essencial para compreender o lugar onde a gente está. Esse modelo de negócios prioriza quem grita mais alto na praça. E a ciência do clima em particular, ela não tem esse hábito de gritar mais alto, porque ela trabalha com estatísticas, com incertezas, com veja bem,
com mais... Existe 5% de chance de eu estar errado, eu não posso afirmar isso com certeza, e ela não trabalha tampouco com o tempo do jornalismo, muito menos com o tempo das redes sociais. E o resultado disso é uma mixórdia de desinformação no WhatsApp, que, como todo mundo aqui está careca de saber, né, quem tem parente bolsominion sabe, isso não se restringe a meio ambiente. Esse grito mais alto da desinformação, e da desinformação que se conecta com valores que as pessoas já trazem, com preconceitos das pessoas, ele é viral. Né? Não tem outra palavra para dizer, né, definir isso, senão como viral. É o desafio que se coloca diante das pessoas que estão aí dispostas a explorar esse mundo novo, né? É o duplo desafio do código, é o duplo desafio de transpor esse código branco, anglo-saxão, de meia-idade, para realidades regionais absolutamente diversas, como, por exemplo, a realidade amazônica, né? Como é que a gente transcreve, traduz e antropofagiza a ciência do clima para realidades regionais de lugares como o Brasil, né, e da língua portuguesa, e como é que a gente lida com, e para esse segundo desafio, como é que a gente lida com essa quantidade colossal de desinformação que circula hoje pelas redes. Lá no Observatório do Clima, a gente criou uma iniciativa de combate à desinformação ambiental, especificamente, chama fakebook.eco, onde a gente procura aplicar o método jornalístico a discursos correntes, aí, seja de agentes públicos, privados ou da memesfera, a respeito de meio ambiente em geral e de clima em particular. Às vezes a gente é bem sucedido. É isso, gente. Obrigado.